que eu prometi então para explicar a nossa metodologia de análise aos jogos. Tenho o documento Word aberto. Vou começar então por explicar a metodologia que obedece a nossa análise. Antes de mais, analisamos as ligas principais, inglesa, italiana, espanhola, francesa, ou seja, as mais maduras, as que são mais fiéis em termos estatísticos. E queria também começar por dizer que avaliamos dois tipos de variáveis que interferem no jogo, que estudamos, que são as variáveis quantitativas e as qualitativas. Por exemplo, a qualitativa será a capacidade de um estádio ou a sua dimensão. A qualitativa, só por ser para mim um dos aspectos mais importantes para trabalhar o mercado, será, por exemplo, o fator ou momento crítico em que as equipas marcam o seu golo. Vamos então à parte do estádio. Como sabem, a maior parte das equipas nestes estádios maduros, ou melhor, principalmente as grandes equipas, fazem do fator casa a sua principal arma. Porquê da capacidade? Bem, escusado será dizer que se formos para o Estádio da Luz, todos conhecemos o Inferno da Luz e a sua capacidade e a capacidade de influenciar psicologicamente o adversário, todo o ambiente que acaba por incutir nos adversários e mesmo nos jogadores de casa. Mas principalmente eu acho que neste aspecto, ao referir-me no estádio, em termos de lugar, eu refiro-me a principalmente, e as dimensões por vezes não as sei do estádio, mas eu pessoalmente pesquiso, só acho que vocês iriam achar que era um nível de detalhe muito elevado. Acho muito importante, de facto, principalmente em certos campos, a dimensão, porque é de facto muito complicado de jogar nesses estádios. Em relação à primeira premissa, o que é que se pode preender? Quando há um confronto direto, o que é que eu me preocupo saber aqui? Os dois últimos jogos, no máximo 3. Principalmente se um tiver taça, se dois forem para o campeonato, e depois vou ver o restante histórico só a título de curiosidade. Se eu reparo que há um padrão nesta variável, eu começo a questionar há quanto tempo é que o treinador está a treinar essa equipa. Pode acontecer um Arsenal em que o método de jogo será sempre o mesmo. O Wenger será o caso mais... Neste caso será o exemplo mais rigoroso aqui. Será o melhor exemplo o Wenger. E vou ver se a equipa não se adapta ou as equipas não se adaptam ao sistema de jogo, por exemplo, do Wenger. Aqui nesta segunda premissa que nós colocamos, o West Ham em casa tem um registro de 21 golos marcados, 14 sofridos. Por vezes é subjetivo. Porquê? Porque para o meu trading, por vezes uma equipa pode ter poucos golos marcados, mas se ela vier aqui, ou seja, esta não está indissociável, esta aqui não está indissociável desta, na interpretação que eu faço para trabalhar o mercado. Porquê? Porque neste caso, se o West Ham abrisse o marcador dos 0 aos 15, tivesse o seu maior volume de golos
dos 0 aos 15 e o Chelsea os sofresse também nesse mesmo período, interessaria-me se calhar estar em back naquela primeira parte. Aqui também convém fazer a distinção entre o mercado, ou seja, a análise, não é? E depois o mercado, porque toda esta análise não faz sentido depois na aplicabilidade do mercado, que é onde nós queremos é aplicar esta análise, que é sempre subjetiva. E porquê é que é subjetiva? Porque nada em futebol é objetivo, é dado como garantido. Mas, a partir de uma análise estatística mais rigorosa, conseguimos, se calhar, inverter certas situações que seriam desfavoráveis para nós. A posição das equipas, vale o que vale. Nona posição, primeira posição, neste caso, o Chelsea. Depois tenho esta variável que é, na sua casa, quem abre o marcador. Por vezes há equipas que entram muito fortes até abrir o marcador, mas depois não conseguem manter, entram num estado de... acabam por não vão à procura do segundo golo, acabam por relaxar, será este o termo, e por vezes mesmo, como é o caso desta, do West Ham, inaugura o marcador, venceu 4 em 9 vezes ao intervalo. Isto quer dizer alguma coisa. O Chelsea fora de casa, neste caso, abriu o marcador 8 vezes em 13 possíveis. É um excelente registro, claro. E 5 dos 8 venceu ao intervalo. Depois, também como variável, temos as reviravoltas, que pode ser muito bom em termos de trading. O que é que isso nos poderá trazer em termos de ganho, não é? Uma equipa conseguir revirar um resultado, nós sabermos previamente que a equipa tem força mental para fazer as chamadas remontadas. E depois temos aqui um aspecto muito importante também, que é a consistência dos momentos de golo. O que é isto, a consistência? A consistência dos golos marcados é, vamos supor, que a equipa tem um total de 23 golos e que dos 0 aos 15 minutos a equipa tem 15. Claro que isto pode ser um exemplo absurdo, mas para nós traders temos de saber esse momento para poder ter uma posição no mercado. E é aí que eu chamo a atenção, é correlacionar o número de golos marcados com o número de golos sofridos da equipa adversária. Sempre esta metodologia. Se nós soubermos quando é que a equipa marca mais golos e a outra equipa sofre, nós encontramos um padrão em que poderemos beneficiar dele. Vamos supor que o West Ham em casa tinha 25 golos marcados em casa e que desses 25, 15 seriam na primeira parte, dos 0 aos 15, e o Chelsea entraria sempre mal nos jogos, que também pensou não será o caso, e que tinha um registro de 10 golos sofridos. Aí eu vou estar em back ao West Ham, porque sei que eles, a probabilidade de eles poderem inaugurar o marcador é elevada. Portanto, aqui acho que esta variável é muito importante dominarmos. Os objetivos também é muito importante. Porquê? Se eu tenho um West Ham que tenta ficar nos 8 primeiros lugares e por sua vez o Chelsea quer ser campeão, eu sei que se o Chelsea começar a perder contra o West Ham fora, certamente quererá ganhar, não é? Para manter a distância, por exemplo, neste caso, neste exemplo do jogo que eu analisei, para o Manchester City. É muito importante também sabermos os objetivos, até porque pode criar fator de relaxo. Neste caso, vamos supor que o West Ham começava a ganhar, mas que até já tinha o 7º lugar garantido, mesmo estando a lutar para a sua melhor classificação de sempre, acredito que estando a jogar contra um mega favorito, eles pudessem, se calhar, baixar a intensidade ou motivar-se. Daí convém vermos os jogos. Uma variável qualitativa muito importante, que eu acho que às vezes faz a diferença, é que
Por vezes, toda a análise quantitativa, toda a análise que nós analisamos para trás, não faz sentido se houver muitas baixas. Por exemplo, aqui é o caso. Há um antes Andy Carroll e há um pós. Neste caso havia uma suspensão por expulsão do Amalfitano, também, importantíssimo. De resto, nada a apontar. O sistema de jogo e o treinador, sabemos por razões óbvias porque é que é colocado. Nós sabemos o estilo de jogo de cada um, principalmente do José Mourinho, não é? Como é que ele atua quando ganha, como é que atua quando perde. Muitas vezes há treinadores que são previsíveis. E depois, a expectativa de jogo, para mim, ainda é complicado explicar. Muitas vezes, e tenho recebido mensagens, muitas vezes, e aqui ainda pecamos um bocado, é difícil porquê? Porque os cenários que nós prevemos para um jogo, por vezes, não são aqueles que nós esperamos. Há um jogo que nós temos na nossa página, que é o Manchester City e Barcelona, que equacionamos vários cenários. Neste jogo, eu equacionei um cenário porque o West Ham vinha de um jogo com o Crystal Palace, sabia o jogo, o estilo de jogo do Chelsea, e sabia que o West Ham não iria lidar muito bem com o sistema de jogo do José Mourinho. Enganei-me, o gol foi contra a corrente de jogo, mas é por isso que eu gosto de analisar jogos de alta competição, ou melhor, de grandes campeonatos, como é o inglês, porque há sempre alguém que faz a diferença. Tudo isto é verdade, esta análise, a expectativa é sempre verdade, mas fica sempre um vazio e fica sempre uma sensação de que se poderia dar mais indicação. Por exemplo, neste caso em concreto, será de valor estar back ao Chelsea no match shots, se eles estiverem bastante posse de bola, mas aqui estamos a falar de mercado. Muitas vezes o que nós queremos dizer é, segundo a variável quantitativa que estudamos na premissa, será de valor estar em back porque a odd não vai subir e paga mais o back do que estar em lay ao West Ham. Naquele caso a odd do West Ham estava elevada e o back estava a 1,60 do Chelsea. Portanto, aqui há que separar, quando chegamos à expectativa de jogo, há que separar aqui dois grandes cenários, que é o cenário mercado, que eu também tentarei explicar depois num vídeo mais completo, e temos depois este cenário de premissa. A expectativa de jogo é muito mais técnico, porque envolve dominar o mercado dos 0 aos 90 minutos e que decisões tomar mediante depois a expectativa de jogo para podermos ter a lucro. Espero ter ajudado com este vídeo e espero que tenham lucro e que aprendam cada vez mais.